Boa noite! Hoje vamos fazer um breve estudo sobre a mediunidade. E para compreendermos onde reside a mediunidade, lembremos-nos de que somos compostos de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo. O espírito somos nós mesmos, é a nossa individualidade, é a parte de nós que pensa e sente, é o nosso eu imortal. O perispírito é um véu fluídico que envolve o espírito e o liga ao corpo durante o tempo da encarnação. É inseparável do espírito e é tanto mais luminoso quanto maior for o adiantamento moral do espírito que a reveste. É invisível para nós no estado normal, porém pode tornar-se visível, como no caso das materializações e das aparições. O corpo é um instrumento com o qual o espírito atua no mundo terreno. Por conseguinte, agora que estamos encarnados, possuímos o espírito, o perispírito e o corpo. Quando estivermos desencarnados, possuiremos o espírito e o perispírito. O perispírito é o receptor das sensações e o transmissor delas ao espírito. As sensações físicas são recebidas pelo perispírito através do sistema nervoso de que é dotado o nosso corpo. As sensações espirituais recebem-se diretamente pelo perispírito, que se irradia através de nosso corpo e o contorna como uma névoa. Há 2 gêneros de mediunidade: a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeitos físicos é a que produz manifestações materiais, tais como barulhos, deslocamentos de objetos, materializações, transportes, trabalhos manuais, voz direta e etc. Conquanto a voz direta seja uma manifestação intelectual, incluímos-la na classificação de efeitos físicos, porque só por um médium deste gênero ele pode produzir-se. A mediunidade de efeitos intelectuais produz manifestações inteligentes, a saber, a palavra, a escrita, a inspiração, a intuição e etc. O mecanismo da mediunidade de efeitos físicos é o seguinte: o perispírito do médium projeta para o exterior uma emissão fluídica nervosa. Os espíritos se apropriam desta emissão e a combinam com seus fluidos magnéticos. Adquirem desse modo a força com a qual produzem os fenômenos. O mecanismo da mediunidade de efeitos intelectuais é o seguinte: o espírito que se quer comunicar liga seu perispírito ao perispírito do médium e assim influencia o médium, que lhe reproduz os pensamentos pela palavra ou pela escrita. Na mediunidade de efeitos físicos, há uma emissão fluídica nervosa da qual os espíritos se utilizam. Na mediunidade de efeitos intelectuais, o organismo do médium é diretamente influenciado pelo perispírito do espírito manifestante. A força nervosa projetada pelo médium é utilizada pelos espíritos. Nas manifestações de efeitos físicos, deu-se o nome de ectoplasma. A causa que produz a mediunidade é orgânica espiritual. É orgânica porque o sistema nervoso do médium vibra facilmente irradiando pelo perispírito intensa emissão fluídica nervosa, que combinada com os fluidos magnéticos do espírito manifestante, serve para a produção dos fenômenos de efeitos físicos. Graças também à rapidez dessas vibrações, o perispírito do médium ganha certa liberdade, que lhe permite ligar-se ao perispírito do espírito manifestante e assim produzir os fenômenos de efeitos intelectuais. É espiritual porque sem o concurso dos espíritos, a mediunidade seria inútil, como seriam inúteis os olhos se não houvesse a luz. Então vamos agora falar um pouco sobre os médiuns. Embora em diferentes graus, todos nós possuímos a mediunidade. Por isso, todos nós podemos ser médiuns. É verdade que uns médiuns são mais bem dotados do que outros, uns possuem a mediunidade em grau mais adiantado
e outros a possuem em grau mais modesto. Médium é toda pessoa que sabe usar a mediunidade e se tornou um instrumento pelo qual os desencarnados se comunicam com os encarnados. Os médiuns ajudam os espíritos esclarecidos a executarem certas tarefas na Terra, porque os espíritos só podem atuar sobre a matéria por meio de um instrumento material. Os espíritos esclarecidos nunca estão inativos. Consagram algumas horas do dia ao estudo e ao preparo de suas novas encarnações e futuros trabalhos. O tempo restante dedicam-no à humanidade. Os espíritos esclarecidos são aqueles que já possuem a compreensão espiritual e trabalham intensamente para o progresso deles próprios e dos encarnados e desencarnados. Reparemos em torno de nós. Há ignorância, miséria, lágrimas, feridas, dores e erros. Pois bem, é por meio dos médiuns que os espíritos nos instruem, suavizam a miséria, enxugam as lágrimas, cicatrizam as feridas, mitigam as dores, corrigem os erros. A mediunidade faz com que nós, habitantes da terra, demos as mãos aos que habitam o céu e trabalhemos juntos na construção do majestoso reino de Deus. Como não há dois organismos absolutamente iguais, e como cada um de nós serve os espíritos de acordo com o grau de mediunidade que possui, concluímos que há uma grande variedade de médiuns. Dentre eles, destacaremos os seguintes: médiuns de efeitos físicos, médiuns falantes, médiuns escreventes, médiuns audientes, médiuns videntes, médiuns intuitivos, médiuns inspirados e médiuns curadores. Sobre esses tipos de médiuns falaremos em outra oportunidade.